Estamos de volta com o Vale Urgente ao vivo aqui na tela da Band e é hora de falar das eleições 2024. O programa Vale Urgente segue com uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Depois ouviremos os candidatos de Taubaté. Todos os 6 postulantes ao paço municipal de São José, com candidatura aprovada na Justiça Eleitoral, foram convidados pelo jornalismo da Band a participar das entrevistas. O tempo da sabatina é de 10 minutos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com os partidos políticos, sendo que hoje o quarto entrevistado está aqui comigo no estúdio da TV Band Vale, o candidato Eduardo Cury, do PL. Eduardo, obrigado pela presença, boa tarde, tudo bem? Obrigado, Ecolino, obrigado você pelo convite, obrigado aos amigos da Band. Prefeito, eu quero começar falando para o senhor o seguinte: o senhor foi prefeito entre 2005 e 2012, volta a ser candidato agora. E o senhor teve o atual prefeito Anderson, o vice-governador Felício, que estão num outro grupo, como secretários, trabalharam todos juntos. Vocês militaram no mesmo grupo político, é que eu não vou falar de sigla, eu vou falar de grupo político por cerca de 20 anos, com Emanuel Fernandes, que está ao seu lado, por exemplo, e o grupo rachou. Houve a mudança de Felício e Anderson para um outro grupo. Eu quero saber inicialmente o seguinte: o que difere a candidatura do senhor para a candidatura do atual prefeito? O que difere os dois grupos políticos na visão do senhor? Olha, Nicolini, na verdade, nós fomos surpreendidos, né? Eu e o Emanuel nos sentimos traídos, né, com o abandono da prefeitura do ex-prefeito, nos surpreendeu, mas nós achávamos que era só uma questão, uma traição, nos sentimos traídos pessoalmente. Mas, posteriormente, quando nós fomos analisar o que estava acontecendo na prefeitura, nós percebemos que essa traição era com toda São José, ou seja, uma série de atitudes estão sendo tomadas na prefeitura, ou atitudes estão sendo escondidas da população, que iam trazer graves consequências para o futuro, que já estão acontecendo agora, e, na verdade, nós sentimos uma obrigação de nos apresentar para tentar corrigir isso rapidamente, antes que se torne um grande problema. O que pode estar sendo escondido da população, o candidato? Olha, por exemplo, nós estamos há 4 anos sem licitação de ônibus, né? Nós temos a prefeitura compra 10 ônibus elétricos como marketing e deixa 340 ônibus velhos. Todo o contrato precário. Fora isso, você tem uma transferência brutal de dinheiro da saúde e educação para as empresas de ônibus, ou seja, todo o sistema de transporte está totalmente desregulado e não se faz a concorrência pública para dar estabilidade ao sistema. Uma das questões graves também, um calote de centenas de milhões de reais de despesas corriqueiras, de despesas obrigatórias, que não estão sendo pagas. Isso vai ter enormes consequências no futuro. Então, nós sentimos uma obrigação de apresentar a nossa candidatura para não esconder o problema, não vou ficar remoendo isso, mas para consertar isso, oferecer uma alternativa à população e consertar isso, mas também não é só isso também não, viu? A gente acha que tem na hora de plantar também, nós temos que plantar coisas para o futuro e tem muitas boas ideias que queremos apresentar agora durante a campanha eleitoral. Mas eu quero falar um pouco mais sobre o transporte público, porque a última licitação de ônibus quem fez foi o senhor quando era prefeito. E agora se está na discussão de fazer, se arrasta há 4 anos e num novo modelo, com ônibus elétricos, alugados, com a Urban à frente da operação financeira. É esse o projeto da atual administração. Se o senhor voltar para a prefeitura, o senhor pretende manter esse projeto, fazer a licitação dessa forma? Se não, de que forma? Olha, na verdade está uma bagunça, porque você não sabe qual é o projeto. Primeiro que, como eu disse, venceu, quando eu fiz em 2008, foi o primeiro prefeito que fez licitação de ônibus em São José. Eu entreguei 340 ônibus 0 quilômetro, com a mesma tarifa, e sem R$1 no bolso das empresas de ônibus, ou seja, de dinheiro público direto. E eu fiz propositalmente para 12 anos, para que em 2020 pudéssemos ter um novo modelo. Então, faz 4 anos, não se tem licitação, as empresas estão com contratos precários, né? E eu, na verdade, eu estou fora da prefeitura, eu não tenho dados para saber o que está acontecendo, por que está se escondendo isso, por que não se faz a licitação para ter um modelo perene. Mais de 200 milhões de reais já foram entregues às empresas de ônibus durante esse período, de dinheiro público que podia para a saúde e para a educação. Então, o que eu garanto para você é o seguinte: eu entendo o sistema de ônibus, não é fácil fazer uma licitação, eu já fiz isso, né? Tem que ter coragem para fazer, você tem que enfrentar lobbies poderosos. Eu vou fazer, no primeiro ano, vou fazer essa concorrência. O senhor pretende fazer com ônibus elétricos ou não? Vou fazer, eu vou estudar logicamente o sistema, vamos olhar o que tem hoje disponível no mercado. Agora, o mais importante, tem que ser com uma tarifa que caiba no bolso do cidadão, que seja equilibrado e que tenha um sistema que atenda as pessoas. Hoje cedo, 7 da manhã, eu estava na rodoviária do centro da cidade. Conversando, 90% das pessoas que estão nas filas, né, eram mulheres, né? Mudou todo o conceito. A mulher hoje a mulher trabalhadora, na minha opinião, é o que mais usa o transporte público. Então, você tem que redesenhar isso. A cidade mudou.
O componente de quem trabalha, de onde você sai para onde você vai, mudou completamente do que era há 10 anos atrás. Então, eu já visualizando isso, eu não fiz uma licitação por 30 anos, eu fiz por 12 anos, para que em 2020 a gente tivesse um novo modelo. Passado 4 anos, nós estamos no modelo antigo, com subsídio da prefeitura, com contratos provisórios e ônibus velhos. Não tem sentido. Ou seja, precisa se rearranjar isso tudo e vou fazer. A licitação vai ser feita no primeiro ano de governo. Ainda falando sobre mobilidade, a Ponte Estaiada foi colocada em xeque por autoridades da sua serventia. O trânsito continua em alguns horários no cruzamento da São João com a Vidoca. Como é que o senhor viu essa obra? O senhor acha que foi a solução, a melhor solução encontrada ou o senhor tem outros planos para essa obra? Olha, primeiro que toda obra é bem intencionada. Eu não acredito nunca na fé de um governante falar assim, eu vou fazer essa obra para prejudicar a vida das pessoas. Não. Ela tem falhas, tá certo? Agora, tem que ter coragem para corrigir isso, né? Não tenha dúvida. Eu não tenho medo de corrigir problema. Eu sempre gostei de resolver problemas. A Ponte Estaiada tem problemas, gera um certo congestionamento. Acredito, volto a dizer, não acredito que tenha sido feito por má intenção. Vamos fazer isso para dar errado, não. Acho que foi uma tentativa de dar certo, tem que ser corrigida, mas não tenha dúvida. Eu vou mexer nela já no primeiro ano de governo. Em cima da questão de corrigir problemas, prefeito, da sua administração, a questão de obras trouxe alguns problemas que ficaram marcados na cidade. Um deles foi a Arena, que acabou parando, era uma obra grande, hoje ela está concluída e foi licitada como Arena Farmacêutica. Não parou por causa de mim, parou por causa do próximo governo, do outro governo. E a gente teve a questão do teatro do Parque da Cidade, que foi feito o alicerce de forma invertida, foi mudado de empresa, ele não foi concluído e a obra também parou. Se o senhor voltar à prefeitura, o que muda nesse setor de obras e fiscalização do senhor para que esses problemas não voltem a acontecer? Primeiro que as duas que você citou, nós não geramos o problema. Na Arena estava funcionando direitinho até 31 de dezembro, quando eu entreguei o governo, deixei com 20 milhões depositados para continuar, o novo governo não queria continuar, inventou que tinha problema, pegou o dinheiro, levou para outro lugar, a justiça determinou que a obra tinha que ser continuada, ele já tinha acabado com o dinheiro. Então, a Arena não tinha problema nenhum. O teatro, realmente, um técnico, ele imprimiu o desenho com o norte ao contrário, concretaram no lugar errado os pilares, ela nunca foi concluída, a oposição entrou na justiça, parou, já tinha sido corrigido o projeto, ele ia seguir, a oposição parou. Então não foi por nossa responsabilidade que ela não continuou. O teatro não houve nenhum prejuízo, porque na verdade acabou não acontecendo, e a Arena está funcionando perfeitamente porque ela foi concluída. Então são coisas finitas. Em 1.400 obras que eu fiz, é natural que você tenha um problema ou outro. Agora, você tem que pegar e ter coragem de começar, bem executar e terminar. Obras que você possa terminar no seu mandato. E isso eu sei fazer. Outra questão, prefeito. Jardim Nova Esperança, a comunidade do banhado, é um problema de décadas que passou pelo seu governo e que continua lá. Hoje a prefeitura tem um embate jurídico com as famílias que estão lá. O senhor tem um projeto para essas famílias? O que o senhor pretende fazer? O senhor já foi favorável a tirar todo mundo de lá, até construir uma via banhado. Na época que o senhor era prefeito, havia um pré-projeto para isso. Isso pode voltar? Não? O senhor pretende conversar? O que fazer? Olha, eu estou afastado da prefeitura há 12 anos, nós somos oposição ao atual governo, então eu não tenho os dados do que está acontecendo lá. Existe uma briga judicial, a primeira coisa é me inteirar judicialmente o que está fazendo. O judiciário hoje no Brasil está muito empoderado, no meu entendimento, excessivamente empoderado. Ele interfere demais e exageradamente nas administrações, às vezes em áreas que ele nem deveria se intrometer. Primeira coisa é me informar, porque a gente não consegue fazer nada se o judiciário proibir. A partir disso, conversar com as famílias e ver que projeto a gente possa fazer. Na minha época existia um projeto, eu consegui o financiamento inclusive para fazer uma avenida e dar moradias dignas àquelas pessoas. Não foi possível, o governo que chegou depois de mim se perdeu um pouco com isso, ele acabou não conseguindo dar continuidade a essas obras. Novo momento, novas análises, novas soluções, é isso que eu vou fazer. Prefeito, a parte da sua oposição alega que o senhor foi oportunista para o partido do presidente Bolsonaro, um dos maiores partidos hoje do Brasil, PL, dentro de que o senhor, quando deputado, votou em diversas pautas contrárias do que se pensa o bolsonarismo no Brasil. Como é que o senhor vê toda essa situação, essa dicotomia e esse apoio hoje? Olha, isso na verdade é uma grande besteira, na minha opinião. Eu votei 99% junto com o governo que estava na época, o governo Bolsonaro, mesmo fazendo parte do governo dele, eu não era do partido dele, porque eu acreditava em muitas das coisas, na maioria das coisas que ele estava fazendo. Quanto à questão de mudança de partido, já era um desejo meu há algum tempo de militar mais à direita, porque eu já estava mais à direita dentro do meu próprio partido na época que era o PSDB. Como na verdade o PSDB se recusava em Brasília a se posicionar mais fortemente contra a esquerda no Brasil,
eu já tinha tomado a decisão de fazer política mais à direita. O que antecipei, na verdade, foi a candidatura municipal, porque eu não queria, na verdade, me candidatar por um partido e, uma vez eleito, se a população assim acreditar, trocar de partido no dia seguinte. Eu considerei que seria uma traição ao eleitor. Então eu falei, olha, então eu já troco de partido antes da eleição, o eleitor já fica sabendo claramente, ele pode optar se confia em mim ou se não confia. Para mim é muito melhor assim. É dessa forma que eu prefiro me apresentar aos eleitores. Quero falar sobre saúde, prefeito, que é um assunto que mexe com toda a população. Cada vez mais o povo está usando saúde pública. Mudou muito nesses 12 anos com outros instrumentos de Estado, Hospital Regional, Luci Montoro, além dos hospitais municipais que se tem na cidade. Mas o gargalo está na UBS, no atendimento ao povo. A cidade certificada como inteligente, pode ter mais tecnologia, de repente, para ajudar isso? Precisa de mais dinheiro? O que fazer para melhorar o atendimento? Primeiro, só lembrando o seguinte, você falou do Hospital Municipal, quem dobrou fui eu, quem trouxe o Luci Montoro fui eu, quem trouxe o Hospital Regional fui eu, quem fez as últimas 2 UPAs da cidade fui eu, ou seja, eu tenho um carinho enorme pela saúde. Infelizmente, houve uma perda de tempo nesse período. Durante a pandemia, a saúde teve uma mudança brutal. Tivemos que gastar, todas as cidades tiveram que gastar muita energia e recursos para a Covid, ou seja, leitos de UTI e o atendimento primário. Em que pese de bastante trabalho, não era um tratamento muito custoso, porque deixou de se fazer naquela época cardiologia, oncologia e outras cirurgias bastante custosas. Então o que nós devíamos ter feito naquele momento era poupar para, nesse momento agora, tirar esse atraso de outras áreas da medicina que estiveram pouco demandadas naquela época. Como acelerar agora? Como acelerar? Vai ter que redesenhar a saúde, no meu entendimento. Um momento é outro, as pessoas estão vivendo mais. A saúde hoje ela não é somente tratamento dentro dos hospitais, tem uma questão da qualidade de vida. Nós vamos apresentar, preste atenção, no horário eleitoral gratuito, aqui na Band você vai poder ver grandes propostas novas para a saúde, sintonizada com o novo momento que o mundo está vivendo. Ok. Ex-prefeito Eduardo Cury, candidato à prefeitura no pleito de 6 de outubro. Queria agradecer a sua presença aqui. O senhor optou em não estar no nosso debate, foi uma opção do senhor, não esteve em outras sabatinas, mas agora atendeu o nosso pedido. A gente agradece e acho que mais do que a gente, o eleitor. Boa sorte, até uma próxima oportunidade. Eu só não vim porque eu queria apresentar primeiro as minhas propostas para depois debatê-las. Eu estou à disposição de vocês agora para quantas vezes vocês precisarem. Muito obrigado. Seguimos, pois a sabatina com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos continua amanhã. E o convidado, por ordem definida por sorteio, será o professor Wilson Cabral, candidato pelo PDT. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Vale Urgente. Você sabe, eleições 2024 é olho no voto e olho na Band.